Outro destaque tem que ver com o primeiro estudo que foi feito sobre a pobreza gerada pela Covid-19. Há cenários que são colocados neste estudo, o primeiro dos quais indica que, pelo menos neste momento, a Covid já atirou 1,4 milhão de moçambicanos para a pobreza. Num cenário até o final do ano ou até o primeiro semestre do próximo ano, o número pode crescer para 3 milhões. Vamos acompanhar essa entrevista daqui a nada, mas antes vamos ver a pergunta do dia de hoje e a respectiva resposta. A pergunta do dia de hoje é se concorda com a alteração da lotação dos transportes semicoletivos de passageiros durante o estado de emergência. Vamos ver, portanto, a resposta. Maior parte das pessoas dizem que sim, 53%, portanto, e 47% dizem que não. Caro telespectador, eu fico por aqui, não deixe de acompanhar a entrevista com o economista Ibrahim Moussagi. Boa noite, professor Ibrahim Moussagi, economista, doutor em Economia e Desenvolvimento pela Zimbabwe Open University, professor associado e coordenador do curso de doutoramento em Economia na Universidade Católica de Moçambique, baseada na cidade da Beira, juntamente com o professor João Mosca, realizou uma pesquisa conhecida ou denominada microsimulações dos impactos da Covid na pobreza e desigualdades em Moçambique. Portanto, vocês tentaram avaliar até que ponto é que a pobreza aumentou com a Covid-19. A principal conclusão é de que a pobreza poderá aumentar, saindo dos atuais cerca de 50% para 75,5% no primeiro cenário, 77,7% no segundo cenário e 81,7% no terceiro. Estamos a falar de um retrocesso de mais de 20%. Professor, como deve concordar comigo, de forma geral, já todos temos uma ideia do impacto devastador da Covid-19 no desemprego, quebra de produção e na diminuição da intervenção do Estado. O que não sabíamos são sobre estes números. A minha questão é como é que explica estes números, estes milhões de pessoas que podem engrossar a lista dos pobres, portanto, pessoas sem condições mínimas de sobrevivência, e quais são os canais de transmissão que afetam o consumo e a pobreza? Bom, boa noite, Boaventura Mucipo, boa noite, estimados telespectadores. Bom, obrigado por esta oportunidade de comentarmos estes resultados deste trabalho, tanto feito com o professor Mosca, né, no âmbito de uma linha de pesquisa existente da Covid-19 no Observatório do Meio Rural. Boaventura falou muito bem que fizemos com base nos inquéritos dos orçamentos familiares, portanto, o mais recente, porque neste momento não existe o outro, senão o IOF 1415, portanto, o mais recente. Criamos vários cenários e tentamos visualizar, portanto, na base destes cenários, o que é que pode acontecer, eventualmente, com o índice de pobreza em Moçambique. Portanto, tentamos olhar para as diferentes áreas geográficas, portanto, as províncias existentes, a nível nacional, e de facto também verificamos a questão da pobreza e desigualdade a nível rural e também nas zonas urbanas. A primeira situação e a percepção que os pesquisadores têm, portanto, neste caso, é de que na situação atual, e aí poderemos considerar, portanto, como um cenário concluído, o cenário 1. Portanto, na situação atual, o que nós acreditamos que esteja a acontecer, e já há pesquisas empíricas que demonstram isso, há uma contração, tanto do rendimento ou do consumo das pessoas, que varia entre 5% a 10%, portanto, atualmente. Portanto, com estes canais de transmissão, que depois poderemos ver que o Boaventura faz essa menção, acreditamos assim fortemente que há essa contração. Agora, os cenários duvidosos, e são esses que, portanto, e é por isso que nós chamamos mesmo de microsimulações, porque não sabemos qual vai ser o desfecho,
é que pode haver uma contração, eventualmente, de 10 a 15, e nós apontamos as possíveis situações que podem conduzir a isso, e podem haver também contrações neste consumo dos agregados familiares, que pode variar de 15, portanto, a 20. Como é que nós... Portanto, qual é a base, ou quais são os pressupostos que nós usamos para fazer as microsimulações? Exatamente. É importante perceber que olhamos primeiro para a situação a que algumas províncias foram afetadas com aquele ciclone Idai e o Kenneth em 2019. Portanto, essas províncias, à partida, já partem de uma situação desfavorável. Olhamos também a situação que ocorre desde 2017, a situação de instabilidade que ocorre tanto em Cabo Delgado. Então, a partida, esta província também já parte de uma situação desfavorável. E olhamos também um número que é muito importante, que é a questão do número dos agregados familiares. Portanto, como sabe, em média, dependendo da região, podemos ter 6 pessoas no mesmo agregado familiar, outras até 7. Então, há regiões em que temos maiores agregados familiares, portanto, maiores dependentes, e há regiões que também temos menores. Então, estes foram alguns elementos que nos ajudaram a fazer, portanto, estas simulações. Portanto, e partimos também... Já havia um contexto de crescimento da pobreza, olhando para estes elementos que não têm a ver com o Covid, a questão dos ciclones Idai e Kenneth, a questão do conflito militar em Cabo Delgado. O que a Covid está a trazer, naquilo que coloca, é de que veio exacerbar ainda a pobreza. Portanto, é a conjugação de todos estes elementos que fizeram chegar a estes números, conforme colocou o número mais objetivo, é de mais de 75% de pobreza em Moçambique. Portanto, são todos os elementos juntos. Não é apenas a Covid, só para clarificarmos aqui a discussão. Exatamente. Então, quer dizer, é preciso olhar, e disse muito bem, o histórico existente em cada uma das províncias, que é para depois validarmos as simulações ou os cenários que nós criamos. Então, com a situação da pandemia, portanto, com a Covid-19, o que se verifica é que há estes choques verificados tanto do lado da oferta, tanto a contração da oferta, e como também do lado da procura. Portanto, há um rompimento assim, muito claro de procura de alguns serviços, e já há estudos, nós fazemos essa menção no nosso trabalho, já há estudos que indicam isso, portanto, os setores mais afetados, como o turismo, naturalmente, que mesmo com a abertura ou com algumas medidas que visam criar mais ânimo a esses setores, portanto, é mesmo este comportamento, este receio individual das pessoas que faz com que a demanda não aconteça da mesma forma. Então, a base principal, como estava a dizer, é mesmo essa. Portanto, nós partimos desses pressupostos e dessa contração que existe do lado da procura e do lado da oferta, e olhamos também as previsões que são feitas em baixa, tanto do Banco Mundial, tanto e o governo também, e do FMI, que já avançaram os possíveis cenários de contração, tanto da atividade econômica. O Banco Mundial no início, portanto, no pós-Covid, no pré-Covid, portanto, logo no início apareceu e anunciou quais seriam as taxas de crescimento para este ano. O governo também de Moçambique apareceu a dizer mais ou menos quais é que seriam as previsões. Mas tudo isto significa que são previsões, há também esse grau de incerteza, mas a mensagem que fica clara é que, de facto, vai haver essa contração da atividade econômica, vai haver essa contração no consumo e, naturalmente, um grupo de pessoas, este grupo que a gente já fez menção aqui, os mais vulneráveis, naturalmente, que vão cair na pobreza. Exato. Vocês levantam 3 cenários e o professor coloca de que o cenário mais objetivo, de acordo com a pesquisa que vocês fizeram, é este que indica, é o cenário 1, portanto, o cenário que indica que a população pobre poderá aumentar em 2.927.273. Portanto, estamos a falar de mais ou menos 3 milhões de pobres. Podemos caracterizar este grupo, quem são as pessoas mais vulneráveis, depois vamos falar de onde estão, porque vocês também detalham isso, e de que forma é que os canais de transmissão do impacto da Covid afetaram este grupo da sociedade. Podemos entrar em detalhe
na caracterização desta população que será afetada diretamente? Sim. Então, exatamente. Então, na primeira situação, portanto, este dos 3,7 milhões de pessoas, encontraríamos naquele cenário em que a gente dizia que é o cenário péssimo. Portanto, se tivermos uma contração de 15% a 20% do rendimento. Atualmente, o que nós acreditamos e as estimativas que nós produzimos é que neste momento temos cerca de 1,4 milhões de pessoas na pobreza, atualmente, com esta situação da Covid, com as contrações tanto da procura, e há um pressuposto também muito importante que nós temos em conta, que é a questão da negociação do salário mínimo, que não foi à frente, portanto, naquela negociação tripartida, no mês de abril, portanto, isso também condiciona, portanto, o consumo dos agregados familiares e o efeito multiplicador que este salário mínimo eventualmente poderia ter. As províncias com os maiores índices de pobreza, e acho que é isso que o Boaventura aqui tenta chamar a atenção, portanto, porque uma coisa é o índice de pobreza em si, e outra coisa é o número de pessoas que caem em situação de pobreza. Porque nós podemos ter um índice de pobreza muito alto, mas temos um número de pessoas que caem na pobreza muito baixo. Então isso depende muito da concentração populacional que nós vamos ter. Naturalmente que aqui as províncias que vão contribuir com o maior número de pessoas em situação de cair na pobreza seriam as províncias de Nampula, Zambeze e também, mas aqui não é por causa da densidade populacional, e também Cabo Delgado. Essas seriam as províncias que entregariam o maior número de pessoas em situação de pobreza para este número total de 1,4 milhões de que falamos. Por que estas províncias, professor? Entende-se que Zambésia e Nampula deve ser pela dimensão da sua população, são as províncias mais populosas do país. Primeiro Nampula, a seguir Zambésia, e Cabo Delgado, eventualmente pela situação da tensão político-militar que se vive na província. São estes três elementos que explicam. Exatamente. Para o caso das províncias da Zambésia e Nampula, contou muito o fator número do agregado familiar. Portanto, são províncias muito populosas, densamente populosas, e verifica-se também que o número de agregados familiares que grande parte das famílias tem está entre 5 a 7. Portanto, a média do IOF é de 5,1, não posso precisar, mas nós aqui verificamos que famílias que têm grande número de dependentes, portanto, estariam nessa situação de maior vulnerabilidade. No caso de Cabo Delgado, o que se verifica é que já há esse histórico que nós fizemos menção, portanto, os ataques que vão acontecendo desde 2017 naquela província e os movimentos não deliberados por parte da população, portanto, estes movimentos que vão acontecendo para salvaguardar as suas vidas, portanto, vão se movimentando das suas zonas de origem, das suas zonas de produção para outros locais. E isso, naturalmente, que condiciona o seu consumo, condiciona o seu bem-estar, condiciona, naturalmente, esta situação de estar em situação vulnerável para depois ficar nessa situação de pobreza. Exato. Professor, aqui estamos a falar de projeções, mas dizia anteriormente que, neste momento, em termos de projeções, em termos de simulações, vocês fazem, já existem 1,4 milhões de moçambicanos atirados à pobreza. Portanto, é estudado, essas pessoas estão localizadas, ou seja, a maior parte dessas pessoas estão localizadas nas províncias que citou. Como é que caracteriza este grupo? Bom, neste momento, se calhar, seria difícil eu dar assim uma resposta precisa sobre quem são estas pessoas, qual é o perfil, porque isso depois envolve, se calhar envolve um outro trabalho de campo mais apurado. Mas o perfil da pobreza, ou o perfil das pessoas que estão em situação de pobreza, ele tem sido dinâmico ao longo do tempo, né? Portanto, no IAF, desculpa, na primeira avaliação de pobreza, em 96, tínhamos um perfil da pobreza, em 98, 2008, e agora temos, quer dizer, as pessoas
quer dizer, as características das pessoas que estão em situação de pobreza, portanto, eles vão mudando, portanto, o perfil vai mudando. Portanto, hoje, se nós tivermos que fazer uma outra avaliação, por exemplo, daqui o próximo inquérito dos orçamentos familiares, daqui a algum tempo, naturalmente que este Covid-19, esta pandemia, há de fazer parte do perfil das pessoas que estão em situação de pobreza. Mas, de uma forma geral, o que conta para nós classificarmos, portanto, o perfil destas pessoas que estão em situação de pobreza é não ter condições de reunir um rendimento que lhe permita consumir, há um padrão internacional que é definido, de consumir 2.150 quilocalorias. Portanto, é o consumo que se diz que a pessoa tem que ter, a energia que a pessoa tem que ter para ter ou desempenhar uma atividade saudável. As outras questões, mas essas já são questões que têm a ver com as condições dos serviços que são providos nessa zona. Portanto, falo aqui da educação, acesso à saúde, acesso às fontes de água, portanto, o movimento que a pessoa faz de onde está até a fonte de água, as condições da habitação, as condições de cobertura, etc, etc, etc. Então, neste momento, definirmos qual é o perfil destas pessoas, poderíamos concluir um perfil que depois a gente vai revelar ou vai encontrar mais à frente que não é o perfil que deveria ser definido. Exato. Professor, eu entendo que aqui foram, digamos, processados dados gerais, mas, de qualquer forma, como é que estas pessoas ficaram pobres? Quais são os canais que afetaram a pobreza dessas pessoas? Há o canal do desemprego, que é um canal direto. A pessoa perde emprego, deixa de ter renda, portanto, muitas vezes não consegue pagar pelas despesas do dia a dia. O Estado também não recebe impostos porque as empresas elas não estão a funcionar em pleno, e isto também reduz a capacidade do Estado em termos de intervenção nos planos de ação social. Quais são os canais de transmissão, quais são os setores mais afetados? Se calhar assim compreendemos melhor a questão, que grupos da sociedade que são mais afetados. Sabemos, por exemplo, que o setor do turismo e restauração é o mais afetado, uma vez que a nossa área de turismo depende essencialmente do turismo internacional, portanto, de turistas, emissões ao nível, sobretudo, da África do Sul, Portugal, entre outros países. Então, pode nos descrever quais foram os canais de impacto ao nível da pobreza, para termos uma compreensão ainda melhor da situação? Sim, nós definimos, no geral, de facto, um movimento que ocorre para haver essa transmissão ou essa contração no consumo. O primeiro que nós assumimos é de que, havendo uma contração do lado da oferta, portanto, os setores portanto, o turismo, a agricultura nem tanto, os serviços, o comércio, portanto, havendo uma contração no fornecimento destes serviços, o setor da educação, então, automaticamente, um certo grupo de pessoas fica desempregado. Se não está desempregada, vê os seus rendimentos contraídos por força dessa contração dos serviços que a sua empresa onde ele estaria a fornecer. Né? Então, havendo esta contração naquela pessoa que tinha um rendimento, então existe aí uma cadeia de transmissão entre as várias pessoas. E nós definimos aqui a contração existente no rendimento deste indivíduo, portanto, que gerava o seu rendimento, quer seja no setor da indústria, quer seja no setor do comércio, então ele vai afetar o setor informal, porque é com base neste rendimento que ele faria a sua compra no setor informal. Este, por sua vez, afeta o meio rural, porque os rendimentos que provêm, portanto, quer seja do setor informal, quer seja do setor formal, no meio urbano, portanto, servem para ir ao meio rural adquirir produtos essenciais, portanto, produtos de primeira necessidade, os produtos agrícolas, para abastecer o mercado da cidade. Então, estas contrações do rendimento que
principalmente, e isso é importante que também a gente destaque, que ocorreram principalmente nas zonas urbanas, não da mesma forma ou na mesma proporção, porque o estudo também mostra isso, não da mesma proporção nas zonas rurais, principalmente a contração que nós apontamos e verificamos é a contração nas zonas urbanas, ela vai também condicionar os rendimentos nas zonas rurais. Exato. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a Covid empobrece mais no campo e não na cidade. É isto? Não. Até o contrário. Quer dizer, não empobrece mais ou menos. Mas os efeitos, portanto, a contração dos serviços, a contração da procura dos serviços, a percepção que nós temos é de que está a acontecer mais nas cidades do que no campo. Se nós olharmos, tanto agora muito recentemente assistimos assim o lançamento das várias campanhas agrícolas. Nhamatanda continua neste momento, por exemplo, a abastecer com a produção agrícola. O tomate vai para Maputo, há uma parte do tomate que também está a ser abastecido, portanto, com este rompimento das fronteiras, há uma parte que esta sempre veio para a zona centro, aqui para a cidade da Beira, mas há uma que também vai para a zona sul. Então, a principal contração, onde se verifica a maior contração dos rendimentos, é o que nós acreditamos, neste momento, é nas zonas urbanas, não necessariamente nas zonas rurais. Mas isso não quer dizer que a pobreza nas zonas rurais não aumentou. A pobreza nas zonas rurais também aumentou, e até mais severa nas zonas rurais, porque o ponto inicial, ou a situação inicial da pobreza na zona rural e na zona urbana é uma diferença muito grande. A zona rural, tanto quer seja a desigualdade ou os índices de pobreza na zona rural, é muito mais elevado do que nas zonas urbanas. Então, não obstante termos essa contração muito grande do rendimento ou do consumo das famílias, ou da contração dos rendimentos das famílias que se encontram nas zonas urbanas, não quer necessariamente dizer que a pobreza ou a redução ou os índices de pobreza que nós temos na zona rural é maior do que, na zona urbana é maior do que nós temos na zona rural. Portanto, as condições iniciais do campo ou da zona rural, portanto, estão muito aquém. Exato. Das necessidades normais, sim. Exato. O professor diz que nas vossas projeções, neste momento a Covid atirou 1,4 milhões de moçambicanos na pobreza. O Presidente da República, além de ter estendido o estado de emergência por mais um mês, manteve o encerramento das aulas. Os números da Covid continuam a crescer em Moçambique. Tudo indica que, ainda que não se declare o estado de emergência, aliás, já não é possível, pelo menos em termos constitucionais, a renovação do estado de emergência, mas há outros mecanismos, outros institutos jurídicos para manter as restrições ao nível da circulação, ao nível do movimento nos empregos, no estado, para garantir a prevenção da Covid-19. A minha questão é, se hoje já estamos com 1,4 milhões de pobres, as vossas previsões apontam no cenário 1, quase 3 milhões de pobres. Qual é o horizonte temporal para cada um dos cenários? Ou seja, se Moçambique chegar ao mês de dezembro, portanto ao final do ano, a meio gás, portanto as empresas já funcionarem com dificuldades, sem aulas nas escolas, o Estado com um sistema de rotatividade em termos de assiduidade dos seus funcionários, o que nós teremos lá para dezembro em termos de pobreza e desigualdades, professor? Bom, eu penso que o espaço de alternativas é muito pouco, né? É muito pequeno, é muito estreito. De facto, é uma situação que nos encontra todos assim de surpresa, em contrapé, e neste momento não há alternativas nenhumas. Então eu acredito que as medidas tomadas pelo Presidente da República, neste momento, elas foram muito prudenciais. Portanto, já havia até um ânimo, um entusiasmo muito grande por parte do pessoal que está ligado ao setor da educação para a retoma das aulas, mas ele de facto veio a mostrar que
este grupo de assessores que tem à sua volta, portanto, devem ter fornecido informações científicas válidas e que não valeria a pena retomar tanto as aulas e manter as restrições assim como estavam. Então, eu penso e acredito que se não forem tomadas essas medidas, portanto, e assim de forma muito, muito forte, né, os efeitos podem ser significativos. Portanto, podemos sair desses 1.4 para 3.4, etc. Então, os números podem ser maiores, a situação pode ser drástica. Então, neste momento já há medidas de mitigação, portanto, e acredito até que vamos chegar até dezembro, possível, porque precisamos de uma vacina e que tudo indica que só estará disponível em 2021. Então, acredito que essa situação vai prevalecer até dezembro deste ano, e é por isso que temos que saber conviver com esta pandemia, saber de forma coletiva, portanto, condicionar ou termos, portanto, este comportamento coletivo que nos permite, de forma segura e saudável, irmos progressivamente retomando a vida normal. Mas há um conjunto de medidas que começa a acontecer, ou que logo a seguir ao Covid começou a acontecer. Portanto, o governo anunciou um conjunto de medidas, portanto, a questão do consumo à água, o consumo à energia, e muito recentemente, particularmente neste caso, para as empresas, portanto, há uma linha de financiamento que está a ser, assim, recentemente lançada pelo BNI, portanto, que visa, essencialmente, financiar, portanto, por via da tesouraria, portanto, o fluxo de tesouraria, portanto, conferir maior robustez ou maior liquidez às empresas para conseguirem pagar ou manter os seus postos de trabalho. Portanto, esta é uma medida que acredito que se nós tivermos um incremento nestas linhas de financiamento, porque 1.6 representa uma percentagem assim muito pequena. Então, acredito que se estes mutuários, se estas pessoas, se estes pequenos empresários ou estas pequenas e médias empresas que vão aceder a este financiamento, se devolverem este financiamento em tempo útil, isto vai permitir que outras empresas possam beneficiar e nós consigamos manter os postos de trabalho e consigamos manter o mínimo de rendimento das pessoas e as pessoas conseguem ter o seu consumo garantido e não termos esta situação de vulnerabilidade das famílias. Exato. Professor, o que eu questionava também era se estamos hoje em julho com 1.4 milhões de pobres, quantos pobres teremos até dezembro, portanto até o final deste ano ou até princípios do próximo ano? Nos vossos cenários, é o cenário de 2.927.000, é o cenário de 3.992.000 ou é o cenário de 5.866.000? Conforme colocou, tudo indica que este ano, pelo menos em termos de indicadores econômicos, está perdido. A revisão da taxa de crescimento será feita em baixa, tal como está acontecendo em outros países. Que cenários de pobreza é que nós teremos lá mais para frente? Isto até é importante para a decisão ou informação da decisão política. Quais são as previsões que vocês fazem, por exemplo, outubro, em que ponto estaremos, dezembro, em que ponto estaremos, e eventualmente março, em que ponto estaremos? Bom, tudo depende ou dependerá de quais serão os choques no consumo, ou de qual será a contração no consumo. Então, neste momento, o cenário que nós validamos é o cenário 1. Portanto, atualmente, o que está a acontecer é que as famílias têm uma contração que varia entre 5% a 10% do seu consumo, né, ou do seu rendimento. Então, se esta situação, vamos supor, prevalecer até outubro, até novembro, portanto, uma contração de 5% a 10% do consumo, então aí acreditamos que o número de pessoas em situação de pobreza será 1.4 milhões de pessoas. Mas se a contração do consumo, isto significa se as pessoas
continuarem a perder os empregos, né? Esse é o ponto essencial. Portanto, se as pessoas continuarem a perder emprego, se a economia não voltar, portanto, não conseguir recuperar o seu ritmo, se estas medidas de incentivo que vão sendo dadas à economia não forem surtindo os efeitos, então aí podemos ir a uma outra situação em que o consumo, a contração do consumo começa a aumentar. Então, se a contração do consumo for aumentar, portanto, se formos para uma situação de 10% a 15%, então aí poderemos começar a olhar para os outros cenários. Então, é mais ou menos assim que nós vamos olhar para os cenários que nós criamos em função da contração do consumo e não necessariamente, tanto ao longo do tempo. Se ao longo do tempo as contrações forem maiores, então, de facto, o número de pessoas que vai estar em situação de pobreza também vai aumentar. Exato. Professor, estes números permitem também tomar decisões para evitar ou pelo menos minimizar o crescimento da pobreza e das desigualdades. Além de tudo o que está a ser feito, as linhas de financiamento para micro, pequenas e médias empresas, a decisão do Estado de perdão das dívidas fiscais, o reforço ao nível do orçamento do Estado para a ação social. O que é possível fazer mais? Nós temos visto os países, pelo menos em articulações regionais, aprovarem grandes pacotes de ajuda, de apoio à economia. Temos assistido também a apoios setoriais, portanto, não um fundo único global para as várias áreas, mas fundos setoriais para a educação, por exemplo, para a indústria, olhando para as necessidades e as dificuldades por que Moçambique passa, olhando para também para a contração em termos de arrecadação de receitas do Estado. Economicamente, como é que se pensa o país até dezembro ou até o primeiro semestre do próximo ano para prevenir, proteger os empregos e garantir que as pessoas não morram à fome? É uma situação assim, muito complexa. É uma fórmula que neste momento eu não vou conseguir dar. Portanto, vou fazer um comentário que é a questão da ação social que levantou muito bem, deste novo orçamento do Estado, em relação ao orçamento do Estado anterior, portanto, ele faz o incremento orçamental nesta rúbrica. Acho que quase que duplica, se não me trai a memória. Portanto, significa que o orçamento do Estado, portanto, nesta rúbrica da ação social, o número de pessoas que irá beneficiar da ação social, e não são todos, portanto, vai duplicar do ano passado para este ano. Os números quais são neste momento não me ocorrem. As alternativas que o Estado tem neste momento são muito poucas. A fonte de receitas, portanto, a coleta dos impostos é esta, que está dormente. Portanto, as pessoas perdem o emprego, as empresas não estão a produzir aquilo que deveriam produzir. Aquelas empresas que têm demandas sazonais, por exemplo, uma empresa que só fatura uma vez por ano ou 2 vezes por ano, portanto, o setor pesqueiro neste momento está completamente parado. Então, o Estado não consegue, neste momento, ter fontes alternativas ou fontes internas de receitas que lhe permitam criar um outro fundo, não é? Criar um fundo ou um fundo perdido para subsidiar ou apoiar este tipo de famílias que estão nesta situação. Estas linhas que vão acontecendo, portanto, esta linha do financiamento que vai acontecendo, e eu quero destacar aqui, ela é aberta para todos os setores. Havia uma concepção inicial de que deveriam ser os setores prioritários, portanto, este turismo, se calhar a agricultura. A agricultura, se calhar, até nem tanto, mas turismo, serviços. Mas, neste momento, são linhas de financiamento abertas a todos os setores. Até o setor da educação pode beneficiar-se desta linha. Criar fundos setoriais. Portanto, há economias muito robustas que já pouparam muito e que, neste momento, se dão, de facto, a essa possibilidade de fazer isso. Moçambique não está em condições de fazer isso. Portanto, nós temos a nossa poupança nacional durante os últimos 50 anos sempre foi negativa, ou seja, normalmente nós consumimos aquilo que não temos, e se você está a consumir aquilo que não tem, significa que você está a pedir emprestado a alguém. Então,
é difícil neste momento dizer que vamos criar um fundo só para direcionar a um certo setor, por exemplo, como o setor da educação neste momento, que as escolas particulares de ensino, portanto o setor público a situação é diferente, há um orçamento do Estado que o financia, mas as instituições de ensino, tanto quer sejam universitárias ou particulares de ensino geral, portanto, estão confrontadas numa situação assim muito, muito complicada. E de facto é um dos setores também que não existe. Eu ouvi isso numa reunião há dias em que há fundo para todos os setores, portanto o setor da agricultura tem fundos, tem financiamento, portanto o setor da educação, que nós elencamos como a nossa bandeira principal, como a nossa salvação para a situação desfavorável por grande parte das famílias, portanto é dos poucos setores que não têm um fundo. Então se calhar esta pandemia também vai nos fazer repensar e quiçá nos próximos anos teremos fundos alocados ao setor da educação.